Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar O Uso das Ferramentas de Comunicação na Busca por Trabalho. Meu nome é Mônica Ramos e estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está buscando oportunidades no mercado de trabalho. Sou diretora de operações da LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável por toda a operação dos nossos 11 escritórios. Para quem não conhece, a LHH é uma consultoria global de recursos humanos, parte do grupo da ADECO. A LHH é líder global em desenvolvimento de talentos, conduzindo programas de desenvolvimento de liderança, assessment, coaching, mentoria e transição de carreira. Já atendemos mais de 20 mil executivos e 40 mil profissionais em processos de transição de carreira. Junto comigo, terei a participação de 2 especialistas em transição de carreira que também trabalham na LHH. Patrícia Paniquar iniciou sua carreira em recursos humanos e atua há 15 anos na LHH. Hoje está como gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável pela entrega de programas de outplacement, gestão de equipe de consultores e consultoria de carreira. Já assessorou mais de 700 pessoas em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança, que visam apoiar organizações e indivíduos em processos de encerramento de ciclos profissionais. É administradora com especialização em gestão estratégica de RH, com capacitação nos instrumentos de desenvolvimento. Também vamos contar com a participação do Hugo Capobianco, formado em psicologia, com pós-graduação em administração de recursos humanos. O Hugo desenvolveu sua carreira na área de RH, assumindo posições de liderança e desde 2012 vem atuando como especialista em transição de carreira, contribuindo fortemente para a transição de executivos de diversas áreas de atuação e segmentos de mercado. O Hugo é responsável pela prática de transição de carreira com foco em pessoa física, liderando essa unidade dentro da LHH em âmbito nacional. Nosso encontro terá duração de 1 hora e vamos dividir nossas orientações e dicas em 3 blocos: tipos de currículo e cartas de apresentação, LinkedIn e marca pessoal. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e dilemas pelo nosso chat, que estamos atentos e vamos procurar responder o máximo de perguntas possíveis. Para iniciar, eu convido o Hugo a nos contar um pouco sobre os tipos de currículo. Hugo, bom dia. Bom dia, obrigado, Mônica. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia a todos que estão aí conosco mais uma vez, num webinar bem interessante e um assunto, né, extremamente importante, né? Quando a gente fala de currículo, marca pessoal, LinkedIn, etc., que é o que a gente vai transcorrer aí nessa linha, tá? Então, espero que todos tenham uma hora bastante produtiva aí, com muitas dúvidas. Bom, falando um pouquinho de currículo, né? Eu acho que currículo é a grande questão que todo mundo tem muitas dúvidas, né? Como é que eu faço um currículo? Primeiro, que tipo de currículo eu faço? Como é que eu ponho as informações nesse meu currículo? O recrutador vai olhar esse meu currículo? Como é que eu chamo a atenção do recrutador por olhar, né, o meu currículo? Enfim, então, hoje a gente vai transcorrer um pouco por tudo isso, tá? Quando a gente fala de currículo, eu acho que a primeira coisa é importante a gente salientar que existem alguns tipos de currículos, né? A gente pode usar, então você pode ver aí currículo cronológico, currículo funcional, currículo temático, vídeo currículo, currículo Lattes. Então você tem uma série aí de currículos. Por enquanto, não vou falar um pouquinho de cada, mas temos no mercado é o currículo cronológico, né? Aquele currículo onde você segue a tua experiência desde o início da sua carreira até os dias atuais, tá? Esse é um currículo que eu acho que desperta a atenção maior de quem for ler, desperta mais os pontos principais da sua carreira. Então, eu vou dar um foco maior nele, mas ao longo do webinar a gente vai falando também dos outros e como é que a gente usa esses currículos, tá? Fora essa questão dos tipos de currículo, acho que vale muito a pena mencionar como é que a gente prepara este currículo, então, né? Se o currículo cronológico ele é um currículo que é o mais usado, o que eu tenho que pôr neste currículo? Como é que eu ponho as informações, tá? Então, de uma forma geral, primeira coisa, deixar claro os teus dados pessoais, né? Quem que eu sou, o meu nome, onde eu moro, né? Pode pôr também ali o perfil do LinkedIn, o link, então não tem problema colocar, né? Quando fala da idade, que é muito comentado a respeito disso, põe idade ou não, né?
Recomendo que coloque a idade, mas tem algumas formas de você colocar, talvez não logo no início do currículo, talvez mais para o final. Também a gente vai falar um pouquinho dessa questão da idade, tá? Mas pensando numa estrutura ainda de currículo, você vai ter ali, então, essa parte toda de dados pessoais, depois trabalhe fortemente a questão do objetivo do currículo, que objetivo que você tem, né? Qual a área de atuação, seja um pouco mais explícito com relação a esse objetivo, não deixa tão genérico, né? Deixou genérico, fica muito confuso, o recrutador vai passar para o outro currículo e não vai olhar o teu, né? Depois, um resumo de qualificações, onde você pode transcrever exatamente o que você é enquanto executivo, quais são as suas principais alavancas, quais são as suas principais fortalezas, né? Então, um resumo bastante conciso, mas bastante forte, bastante sênior, ali onde que traduz o que você é enquanto profissional, né? Com palavras-chave, e aí quando a gente fala também de palavras-chave, quais são as minhas palavras-chave que eu devo pôr neste currículo, né? Então, muita atenção para isso, porque para cada atividade, para cada área, também existem essas palavras mais customizadas que esses robôs, né, fazem essa busca. Depois disso vem, então, a formação acadêmica, né, onde você vai colocar exatamente ali onde você estudou, o que você fez, o curso, etc. Então, formação acadêmica, cursos e idiomas, normalmente a gente põe isso dentro de um mesmo bloco, né? Cuidado quando vai falar de cursos, então, para não ficar muito extenso e colocar cursos muito antigos, cursos muito que não tem muito, hoje, não é o grande diferencial para a tua área de atuação. Então, atenção quando for colocar cursos, né? Às vezes a gente vê alguns currículos com cursos extensos e aquela coisa toda que hoje talvez não se usam mais, então muita atenção. E aí, por último, você tem ali a tua experiência profissional, que é exatamente o cronológico, que é onde eu estou dando foco maior, que é a empresa, o período que você trabalhou e descrevendo ali as atividades principais e os principais resultados obtidos neste período. Tá? Então, para abrir, eu queria falar um pouquinho dessa estrutura, para deixar um pouco claro, né? E falar um pouquinho das dúvidas, aí ouvir também as dúvidas que vocês têm com relação a isso tudo. E só para concluir um pouquinho essa primeira parte, não esqueçam de uma carta de apresentação, né? Então, você tem o teu currículo estruturado, né? E tenham uma carta de apresentação também muito bem estruturada, onde nessa carta você possa falar qual é a tua principal atividade, qual que é o teu principal objetivo, né? Uma carta muito objetiva, não escreva textos longos, ninguém vai olhar e ter paciência para olhar textos longos. Então, muito prático e muito objetivo, trabalhando exatamente quem eu sou, o que eu quero fazer e qual é o meu objetivo. Então, pegando tudo isso, fazendo uma carta de apresentação também, porque esta carta vai acompanhando ao currículo. Normalmente a gente põe essa carta no texto do e-mail, no corpo do e-mail, ou no corpo do LinkedIn, né? Sugiro não pôr nada em anexo além do currículo, deixa apenas o currículo, e aí vem essa carta de apresentação, tá? Então, ao longo desse webinar, a gente vai falar mais sobre tudo isso, tá? Essa carta é para gerar curiosidade, para a pessoa abrir o currículo, né, Hugo? Exato, exato. Olha ali que tem algum diferencial para quem está recebendo e fala, deixa eu ver o currículo dessa pessoa, né? Exato. Muito bom. Paty, bom dia. Bom dia. Das que sempre vêm das pessoas devo ter mais de um currículo? Legal. Antes de falar isso, eu queria só complementar um pouquinho o que o Hugo trouxe também, né? Acho que tem uma dica legal aqui para que as pessoas possam construir um currículo aí consistente, né? Que é sempre buscar a conexão entre o que você descreveu no seu objetivo, o que você incluiu dentro do seu resumo e o que você registra no seu histórico profissional, né? Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu coloquei lá no objetivo gerente de recursos humanos. Gerente não, a gente tenta evitar cargo e coloca muito mais o nível. Então, gestão de recursos humanos, porque o cargo, a nomenclatura, ela varia muito de acordo com a situação, tá? Então, se eu coloquei no objetivo gestão de recursos humanos, no meu resumo, eu tenho que ter uma frase lá que conte para o outro a minha experiência como gerente de recursos humanos, né? Então, abra sempre o seu resumo com uma frase que traz a amplitude daquilo que você fez. Nesse caso, por exemplo, poderia colocar assim,
profissional com X anos de experiência na gestão de recursos humanos, nos subsistemas tais. Essa pode ser uma das frases do seu resumo. Já no seu histórico, é onde a gente comprova que eu tenho aquela experiência, né? Então, no histórico, eu vou lá e registro. Atuei como, realizei gestão de recursos humanos de um time de 6 profissionais nas áreas tais, desenvolvendo tais projetos. Então, a gente tem sempre que achar essa conexão. Se eu coloquei alguma coisa no objetivo, ele precisa ter uma referência no resumo e precisa ter uma referência no nosso histórico também, tá? Só para fazer esse gancho com o que o Hugo trouxe. E respondendo a sua pergunta, né, e falando do currículo, foi das páginas, né, que você perguntou, foi isso? Se devo ter mais de um currículo. Desculpa, se mais de um currículo ou não, estava pensando já nas páginas. Não, gente, o ideal é que a gente não tenha mais de um currículo, né? Eu acho que isso causa confusão para quem está recebendo. O nosso currículo, gente, ele cria pernas, cria asas, né? Então, assim, a gente lugar, daqui a pouco você vai ver uma pessoa recebeu, chegou em outra organização, a gente não sabe muito que caminhos que ele vai percorrendo, né? E quando a gente tem mais de uma versão, isso pode causar confusão em quem está recebendo versões muito distintas, né? É claro que a gente pode atualizar o nosso currículo. O currículo é um documento que é vivo, né? A gente está o tempo inteiro ali acrescentando informações. Puxa, fiz mais um curso, adquiri, esqueci de incluir essa competência, né? E aí eu posso atualizar. Mas evitem criar aí versões muito distintas, porque pode causar uma certa confusão mesmo. Tá? Eu acho que a principal questão vem quando as pessoas têm 2 áreas de foco. Como fazer para deixar esse currículo mais assertivo nesse sentido, né? Legal. Aí, como o Hugo estava trazendo lá no começo, né, talvez ele precise estruturar o histórico profissional dele de um outro formato, né? O Hugo apresentou o formato cronológico, que é aquele em que a gente vai apresentando a nossa experiência por tempo. A gente começa normalmente pela última experiência, vai descendo, né? Eu estou no momento, e vai descendo, coloca ali uns 3, 4 registros de experiência. Mas para quem tem 2 áreas fortes de atuação, eu sugiro que faça um currículo funcional, né? Onde é que ele se diferencia do cronológico? Quando a gente vai estruturar o nosso histórico. Então, eu não organizo mais por organização. Eu organizo ou por áreas de atuação, ou por processo, né? Ou por grandes áreas de conhecimento que eu tenho. E aí eu vou fazendo blocos e vou apresentando. Então, vamos supor que eu tenho experiência na área de logística e na área, vou botar abastecimento e distribuição, sei lá. Então, eu abro lá abastecimento, boto um título abastecimento, relaciono o que eu fiz com resultados, abro um título depois de distribuição e vou lá e relaciono aquilo que eu também já realizei. Tá? Legal. Esse é um jeito que fica bom para quem tem mais de uma área de atuação. Legal. A Samanta pergunta aqui para a gente, o currículo deve ser na primeira pessoa? E aí? Então, essa é uma questão que todo mundo pergunta, né? Eu ponho, apresentei, elaborei, fiz. Normalmente, o currículo, ele fica não numa primeira pessoa, né? Então, por exemplo, quando você fala elaborei um cronograma, por exemplo, né? Você põe elaboração de um cronograma. Quando você põe, por exemplo, gerenciei uma equipe de 12 funcionários, põe gestão de uma equipe de 12 funcionários, né? Quando você põe participei de eventos, põe participação, tá? Então, fica mais moderno, eu diria, e fica mais... eu acho que fica até mais bonito de ler, tá? Então, colocar também no passado, fiz, participei e tal, não é muito indicado colocar, tá? Então, Samanta, sugiro mudar e pôr dessa forma, tá? Legal. O Paty, você falou das páginas, né? É necessário que o currículo esteja em 2 páginas? Ou se eu não conseguir, eu posso deixar em mais? Como é isso? Legal. O que a gente vem percebendo, né? Assim, dificilmente as pessoas ultrapassam a 2ª página, né? A gente, quando realiza aí pesquisas com recursos humanos, com headhunters, né? Eles não chegam na 2ª página. Pra vocês terem uma ideia, assim, um selecionador, quando ele faz a primeira leitura currículo de um profissional, ele não gasta mais que 30 segundos, né? Então, assim, ele vai bater o olho no objetivo, ele vai bater o olho no resumo, me interessou, separa, eu vou ver depois com mais calma, com mais detalhe o que essa pessoa realizou, né? Então, o ideal é que ele possa, sim, né, usar ali o currículo em 2 páginas e depois ele no LinkedIn vai poder complementar, né? Eu acho que
bastante outras informações que ele queira, mas o currículo tentar colocar ele ali em 2 páginas. Depois a gente vai falar um pouquinho de tendências. Hoje em dia tem até uma tendência de ter um currículo one page, né? Um formato mais resumido, enfim, né? Então vamos tentar evitar a 3ª página. Só complementando um pouquinho, Patrícia, o que você falou, essa questão de 2 páginas, por isso que a gente precisa ter uma habilidade muito grande de fazer o melhor material para chamar a atenção de quem for ler, ser bastante assertivo nas informações. A Patrícia falou a respeito do resumo de qualificações, de colocar... pense bem, porque o resumo, como ele fica naquela primeira parte do currículo, é ali que você tem a oportunidade de chamar a atenção de quem está lendo, né? Então, colocar palavras de impacto, colocar exatamente palavras-chave, colocar as informações que traduz muito bem descrito a tua experiência, é ali que vai convidar o recrutador, enfim, a olhar a sequência do currículo, tá? Então, só queria reforçar essa questão também. E eu acho que pensando também um pouquinho aí nessa coisa de reforçar o currículo, né, assim, é muito interessante quando a gente consegue usar verbos de ação, né, para trazer, para falar um pouco aí da nossa experiência, né? Então, inicia ali o seu descritivo da sua experiência com um verbo de ação, e um verbo de ação que seja forte. O que eu estou chamando de verbo de ação forte, né? Aquele em que a gente consegue visualizar o que você fez. Por exemplo, elaborei ou elaboração, estruturação, redução, né? São verbos que a gente consegue visualizar. Verbos como participei ou participação, né? Atuei ou atuação, são verbos em que a gente não identifica muito o que você fez, né? Então, acho que procurem trazer verbos em que a gente consiga visualizar e localizar aquilo, o que de fato você contribuiu. Legal. Tem uma pergunta aqui do Rivaldo. No caso de termos experiência tanto em vida organizacional e experiência acadêmica, é interessante ter 2 currículos? Legal. Aí sim, né? Eu acho que o currículo acadêmico é um currículo que tem outro viés, né? Ele tem um modelo específico, tem lá o currículo Lattes, etc. Vai para o mercado, né? Você pode citar no seu currículo aí para o mundo organizacional que você tem uma experiência na carreira acadêmica, porque isso pode muitas vezes incrementar o seu perfil e trazer um diferencial, né? Mas a gente não vai investir ali descrevendo toda a sua atuação. Se ela é uma atuação paralela, a gente não vai usar o currículo profissional para registrar toda a sua atuação. Legal. E Hugo, eu tenho que listar minhas competências aí no currículo? Como que é isso? Então, tomar muito cuidado com essa questão de competência, tá? Hoje em dia, quando você põe lá, por exemplo, profissional com grande habilidade de relacionamento interpessoal, profissional com grande habilidade de negociação, veja, não é o momento de você falar dessas competências nessa parte, porque a pessoa que está lendo, né, ela não tem a real... Tudo bem, ele tem uma grande habilidade de negociação, ele tem uma grande habilidade de relacionamento, mas essas informações comportamentais, elas são checadas numa entrevista, onde aí sim você vai ter a oportunidade de dar exemplos concretos do porquê que você está pondo aquela competência, né? Então, a gente, quando lê currículo assim, acaba sendo um pouco até demagogo, um pouco piegas, no sentido de que não tem como checar se aquilo é fato ou não, né? Claro, outras informações também não, mas principalmente quando a gente fala de comportamento. Então, muita cautela, muito cuidado quando for falar de comportamento, do que você é, porque muitas vezes não cai bem. Então, é preferível não colocar ou traduzir essa competência de uma forma de ação. Então, por exemplo, se você tem uma forte habilidade de negociação, coloca grande habilidade de negociação, fazendo trabalhos com o mercado X, reduzindo consideravelmente, e aí vai. Então, você pode transcrever essa competência de uma outra forma para chamar a atenção de quem for ler o teu currículo. Legal. Tem uma pergunta aqui também. Na linha de título objetivo, a gente deve declarar a posição que está procurando? Então, exemplo, CEO, VP comercial, diretor de negócios. Coloca os que eu estou Legal. procurando.
Eu acho que aqui é importante, no objetivo, é muito importante a gente deixar claro o nível de atuação que nós atuamos e a área de atuação. É claro que tem cargos, né, que são muito, tem uma especialidade ou são muito reconhecidos assim. Então, você está lá no C-Level, você está buscando uma posição de CFO, CEO, aí esse você pode especificar o cargo, tá? Caso contrário, se eu estou procurando uma posição que pode ser um gerente pleno, sênior, né? Um supervisor, um coordenador, evite colocar o cargo, porque às vezes eles vão buscar por palavra-chave e pode ser que não tenha, eles estão procurando um gerente e você colocou, sei lá, coordenador ou vice-versa. Então, coloca gestão, porque o gestão é uma palavra que normalmente eles colocam na busca e vai aparecer todos aqueles cargos que se referem ao nível de gestão. Tá? Então, só use o cargo no objetivo quando ele for muito específico mesmo. Legal. O Hugo, Rubens pergunta aqui, devo fazer meu currículo em inglês ou em português? Olha, Rubens, se você tiver inglês, faça o material também em inglês, tá? O que acontece é que às vezes a pessoa não tem inglês ou tem inglês básico e aí ela pede para alguém fazer o currículo em inglês, ela tem os dois materiais, mas não faz sentido construir um material em outro idioma se você não tem esse idioma, tá? Então recomendo que você faça assim, se você tem esse idioma, claro, é fluente ou não, é avançado ou não, claro que tem essas nuances todas, mas se você tem o idioma de alguma maneira, faça ele em outro idioma. Caso Mas tem que ter as duas versões, né, Hugo? as duas versões. Inglês. E o português e o inglês. E muito bem lembrado, Mônica, porque às vezes você tem posições que estão o descritivo em inglês, né? E aí eu mando português ou inglês, tá? Então o que que eu recomendo? Quando você vê a posição, o descritivo dela todo em inglês, né? E todo falando inglês e pedindo inglês, recomendo mandar o currículo em inglês, tá? Quando a posição está em português, mesmo assim requerindo inglês, mande em português, não está errado. Ou, se está pedindo os dois envios, que não é muito comum, mande os dois, tá? Mas tenha os dois currículos em inglês e português, caso você tenha o idioma. Legal. O Paty, o Alberto pergunta aqui para a gente, né? Nesse momento de quarentena, muitas pessoas estão fazendo cursos online, aumentando consideravelmente as informações do currículo. É recomendável citar esses cursos no currículo que tem sido feito nesse período? Isso pode contar pontos? Legal. É o Alberto, é isso? É o Alberto. Alberto, olha, o que eu acho? Acho super importante, né, a gente dar visibilidade para o mercado, principalmente se a gente está em transição, do que a gente tem feito aí na quarentena, né? Então, assim, você está utilizando também esse momento para se atualizar, eu acho super legal a gente poder contar. Talvez não precisa registrar no currículo, mas você pode registrar lá no LinkedIn, né, que você tem feito isso. E sempre que você estiver em conversa se apresentando, conta um pouco, tenho aproveitado esse período também para me atualizar, eu vi tal coisa, eu fiz tal curso, né? E aí também inclui isso no seu discurso, tá? Então, registra no LinkedIn, mais do que no currículo, e conte sim que você tem, como é que você tem usufruído aí também dessa quarentena. Legal. O Hugo, a Kalina pergunta assim, quando a área de atuação é abrangente, como projetos, processo e qualidade, deve ser colocado as três no objetivo? Na verdade, é a Kalina, né? Kalina, isso. Kalina, pelo que eu vi, são áreas que se interagem, são sinérgicas, né? Então, dá para fazer de uma única forma, sim, fazendo a interação dessas áreas. É claro que você pode dar uma inclinada um pouco para uma atividade ou para outra, conforme a sua experiência nesse sentido, e conforme o teu interesse, né? Porque às vezes você prefere trabalhando com projetos, aqui a outra área, mas caso não seja esse o ponto, eu recomendo fazer de uma forma mais híbrida que dá para fazer, tá? E aí sim fazer da melhor maneira possível diante do teu foco de atuação. E uma pergunta que sempre vem aqui, Paty, sobre pretensão salarial e foto no currículo. Fala Ai, boa. dois temas. Legal, tá bom. Essas são dúvidas aí que acho que perseguem a gente, né, por um longo tempo já, né? Olha, no Brasil, a gente não tem o hábito de incluir a foto no currículo, tá? Lá fora se usa, né? Quando você pega o currículo, principalmente o modelo americano, que é um currículo mais enxuto, né? Ele tem ali a foto do profissional, sim. Aqui no Brasil, a gente deixa a foto lá para o LinkedIn, né? Lá a gente recomenda que tenha, para que as pessoas possam, de fato, identificar, saber com quem elas estão falando, né? Começar a ter uma percepção de quem você é também, né? Então, lá é interessante. No currículo, a gente pode
evitar a foto, né? Claro que tem suas exceções, né? Assim, outro dia a gente estava conversando com uma candidata e ela tem uma posição de propagandista, né? E aí ela falou assim, puxa, eu queria tanto colocar minha foto porque eu sei que para o propagandista isso é importante, etc. Ok, se está no conforto dela, se a atividade dela é uma atividade em que pode fazer a diferença, né? Mas sim, mas hoje, o cuidado que a gente tem que ter hoje, né, gente, é que a gente não deve expressar no currículo nada aquilo que possa gerar algum tipo de resistência do recrutador, que possa gerar algum tipo de preconceito, né? Então a gente tenta evitar, tá bom? Então, muito critério, a nossa orientação é que deixe para o LinkedIn. Tá? E pretensão salarial se E coloca? pretensão salarial? Não, gente, não se coloca pretensão salarial e muito menos pretensão a combinar. Está combinado que a gente vai combinar. A pretensão quando chegar no momento certo de fazer isso, né? Mas a gente não coloca. Essa é uma conversa lá para o meio do processo, para o final, né? A pessoa, quando ela começa a ler ali ver o seu objetivo, quando ela começa a olhar as suas realizações, os seus resultados, o selecionador ele vai tendo uma noção. Ele tem noção de prática de mercado, então ele começa. E aí pode ser que depois ele comece a sondar com você qual é a sua expectativa, tá? Mas não se coloca, o currículo, como a gente disse, ele vai embora, né? Vai passando por uma série de mãos, ele pode ficar desatualizado, então o que você colocou pode não estar mais valendo para hoje. Então, não vamos colocar. Legal. Posso só fazer uma participaçãozinha rapidinho que a Patrícia Claro. está falando? Essa questão de inovar muito no currículo, Patrícia, na questão toda que você falou de foto, etc., é isso mesmo. Eu queria só chamar a atenção que às vezes a gente olha alguns currículos que são em layouts muito diferentes. Né? Boa. Aqueles layouts muito... Modernos. E que tudo bem, dá pra gente fugir do padrão, tá? Mas cuidado, porque quanto mais padrão, mais você tem o risco de ter alguma recusa ou de não olharem, etc. Então, cuidado. Eu sei que inovar faz parte, eu sei que faz parte de ser criativo, mas quando a gente fala de currículo, cuidado, atenção, porque senão você pode estar inovando e sendo muito criativo em algo que, por enquanto, não é o caminho, não é o ideal. Eu acho também, né, assim, a gente tem visto muito falar, né, dos currículos infográficos, né? Que são aqueles currículos em que tem gráfico, tem um desenho, tem um diagrama, tem muita informação em formato de gráfico. Visual, né? Visual, é o visual Isso, TV, visual. que algumas pessoas chamam, né, o infográfico. É super legal de ver, né? Assim, ele gera um impacto ali, né? Quais são os cuidados com o infográfico? Entender se as suas informações todas comportam naquele modelo, porque esse é um modelo muito enxuto, você usa menos informações ali. Então, você perde espaço. Agora, se eu sou de uma área de marketing, se eu sou de uma área de design, onde ter um currículo diferente pode me destacar, eu acho que aí vale a pena você também ter uma versão infográfica, né? Então, você pode ter aí um modelo que é um resumo do seu currículo. A gente não está falando de conteúdos diferentes, estou falando também de conteúdo mais no formato mais de diagramas, etc., a gente pode utilizar. E outro cuidado que a gente também tem que ter com o currículo infográfico, gente, é que como hoje a primeira etapa, o primeiro filtro que o nosso currículo passa, possivelmente, é por um robô, né, o que eles chamam de ATS, que é um sistema de busca, né? Muitas vezes tem sistemas hoje que ainda não leem currículo infográfico, né? Então você coloca lá, você acha que ele está sendo identificado, ele não está. Os mais modernos já leem, mas alguns ainda não leem, tá? Então muito cuidado, porque senão você não vai ser filtrado nessa primeira triagem. Legal. Antes da gente ir para o LinkedIn, falar sobre o LinkedIn, tenho duas perguntas ainda sobre currículo para a gente passar para o próximo tema. Devo colocar experiência voluntária ou hobbies no currículo, Hugo? Não. Assim, na verdade, lá atrás, no passado, se colocava hobbies, né? Gosto de jogar tênis, gosto de... É uma informação extremamente terciária, né? Desnecessária colocar, porque você não vai ser recrutado ou selecionado se você gosta de uma coisa ou de outra, tá? Então, o foco e a atenção não é nos hobbies e não é naquilo que você gosta de fazer na tua vida pessoal. Claro que isso em entrevista surge, óbvio, para a pessoa te conhecer melhor, para a pessoa saber um pouquinho mais sobre você, mas no currículo, não. Foque nas atividades, foque naquilo que vai trazer resultado e aquilo que vai despertar a atenção de quem for ler o teu material. E o trabalho voluntário?
Trabalho voluntário depende, porque depende da tua área de atuação, o trabalho voluntário ele é muito bem-vindo. Sim. Da tua área de atuação, dependendo do teu setor que você busca, do segmento, tá? Então, ele é Pode bem-vindo. complementar a experiência, né? O trabalho voluntário. Pode, Ele pode O pode. dar uma LinkedIn tem experiência de espaço para liderança. isso, né? O LinkedIn tem um Isso. campo onde você pode abrir e registrar lá o seu trabalho voluntário. Exato, Legal. exato. Então, aí nesse caso, pode ser que sim, dependendo da tua área de atuação, sim, tá? Legal. E eu vou pegar só, a gente estava falando de colocar pretensão salarial no currículo, que não se coloca, mas a Maria Isabel perguntou aqui para a gente, né? Mas quando a gente entra naqueles sites próprios que exigem a pretensão salarial, o que que a gente faz? Maria Isabel, é isso? É, Maria Isabel, essa é uma encrenca, né? E se você não preenche também, você não consegue fechar ali a sua aplicação, né? é. Então, a gente sabe que é um problema mesmo. Então, tem que registrar, né? O que a gente sugere aí? Veja a sua última remuneração. Às vezes tem espaço para você colocar uma faixa, então cai lá 10, 15%, né? E coloca 2 faixas ali. Se tiver um campo para você poder explicar, você coloca ali que você trouxe uma informação sobre remuneração porque é solicitado, mas que você está aberto aí para conversar, para entender o desafio da posição, né? E como é que você se adequa a ela também, tá? Nesse caso, não tem como. Evitem sempre falar, gente, da questão da remuneração, da pretensão, da expectativa, porque aí você não deixa margem para negociar, né? Uma coisa é você falar da sua última remuneração, é o que é, não tem o que mudar, né? Outra coisa é você falar da sua expectativa. Aí, se você crava um valor, você elimina as suas chances de negociar essa remuneração mais à frente, para cima, para baixo, né? Seja para como for. Né? Legal. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre LinkedIn? Bora. Vamos. Conta pra gente um pouco aí sobre o que fazer no perfil do LinkedIn, como construir um perfil atrativo. Então, tá bom. Deixa eu contar aqui, então, falar um pouquinho do LinkedIn, né? A gente tem falado muito nisso, né? Como é que a gente se destaca hoje numa rede que no Brasil tem mais de 11 milhões hoje de usuários, né? Então, assim, como é que vão me pescar aí, né? Como é que eu faço para poder me sobressair, né? Eu acho que o LinkedIn, gente, ela é uma ferramenta para a gente ver e para a gente ser visto, né? Então, a forma e para a gente ser visto é muito importante que a gente tenha ali informações relevantes e que possam encontrar a gente com facilidade. Pessoal, o LinkedIn é robô, né? Então a gente tem que ajudar aí o robô a nos encontrar também, né? Então, assim, tem 4 Cs que eu gosto muito de falar aqui do LinkedIn. Né? Então, a gente precisa buscar conexões, a gente precisa, né, compartilhar informações, a gente precisa curtir informações e a gente precisa cultivar as nossas conexões também. Né? Então, se a gente tiver esses 4 Cs aí de forma bastante atenta e praticando, né, tendo ações para esses 4 Cs, a gente tem mais chance de ser bem sucedido. Tá? Outra importância também é a forma como o nosso perfil está exposto ali. Né? Para a gente poder se destacar, é muito importante que a gente utilize alguns campos que são estratégicos no LinkedIn. Né? A foto, que é sempre também aí um dilema, né? Como é que eu sei se a minha foto está ou não adequada para o LinkedIn? Foto do LinkedIn, gente, é foto profissional, tá? Então, é foto que a gente tira lá no ambiente de trabalho. Evitem fotos. Ai, puxa, tem uma foto linda que eu estava num casamento toda maquiada. Não é a melhor foto para o LinkedIn. Essa foto é boa lá para o Instagram, né? Para o LinkedIn, a gente vai trazer uma foto mais profissional, um vestuário mais adequado para o ambiente profissional ou para a minha área de atuação, tá? Uma foto de rosto para que as pessoas possam, de alguma forma, nos reconhecer quando a gente chegar num evento, né? Ou numa entrevista, tá? Então, essas são fotos mais adequadas mesmo. Busca ali a luminosidade, ver se a pessoa está conseguindo te identificar. Essas são fotos bastante adequadas. Você pode também alterar o fundo da sua foto, né? E aí, atenção para colocar um fundo que converse com a sua experiência, tá? Não vai colocar um fundo aleatório que não remete a nada do que você faz, né? Então, se a pessoa é de logística, ela coloca aí no fundo centro de distribuição, legal, né? Pessoa de RH, ela coloca ali uma foto onde remeta a relacionamento com pessoas e assim por diante. Então, tentem buscar fundos que conversem com a sua área, tá bom? Outro campo muito importante é o headline.
O headline é aquela linhazinha que aparece embaixo do nosso nome, sabe? Tem a foto, tem o nosso nome, tem aquelas linhas, são 2 linhas, 2 ou até no máximo 3 linhas ali. O que a gente deve colocar ali? Ali a gente deve colocar palavras-chave onde a gente possa ser encontrado. Esse é um dos campos que são avaliados quando alguém está fazendo uma busca por profissionais. Tá? Então, ali é interessante a gente colocar cargos, áreas de atuação, um conhecimento específico e sempre com barras. Tá? Então, a gente cita ali uma série, pode citar 5, 6 e pode ter um mix, pode ter cargos, pode ter palavras-chave da área e pode ter conhecimentos seus também. Então, esse é um campo super importante da gente ter e com esse tipo de expressão. Outro campo que é importante também é o resumo, que no LinkedIn chama sobre, né? Então, ali, gente, é a única parte que a gente pode copiar e colar do currículo, tá? Porque currículo não é cópia do LinkedIn. O LinkedIn não é cópia do currículo, ao contrário, né? Ele vai complementar o nosso currículo, tá? E o último campo que também é importante a gente estar atento aí, né, para destacar, é o nosso histórico profissional, né? Que a gente não vai copiar lá do currículo. Lembra assim, ó, quem vai estar te procurando no LinkedIn é alguém que possivelmente tem uma posição em aberto. Quando a pessoa procura uma posição em aberto, ela tem um job description, ela tem um descritivo da posição. Então, o ideal é que no seu histórico você também remeta ali o seu descritivo a um descritivo de cargo. Fala das suas responsabilidades, usa palavras-chave, expressões, pré-requisitos para atuar naquela posição que você está. E aí depois você pode até abrir um bloquinho de resultados e especificar um pouco do que você fez que é similar ao currículo, tá? Mas ter algo parecido com um descritivo de cargo pode ajudar no match entre as palavras-chave. Tá? Legal. Paty, sempre perguntam, né? Eu tenho que ter o perfil do LinkedIn em um idioma apenas? É a mesma coisa do que o Hugo trouxe no currículo, né? O LinkedIn você tem possibilidade no mesmo perfil você ter 2, 3 idiomas. Então, se você é uma pessoa que fala inglês ou outra língua fluente, se você vai buscar possibilidades externamente ou até aqui dentro do Brasil, mas em que você quer demonstrar o seu conhecimento de inglês, né? Por favor, tenha mais de uma versão, tenha 2 versões, a de português e inglês, tá bom? É possível no mesmo perfil. Legal. Hugo, uma pergunta que chegou aqui é assim, devo escrever algo ou enviar uma solicitação de conexão ou somente envio e depois que aceitarem eu escrevo? Alguém que eu não conheço e queiro me conectar. Então, na verdade, a gente vê os 2 pontos. Você pode, sim, mandar uma conexão e aí, caso a pessoa aceite, você faz uma abordagem, não está errado, está mais do que certo. E o outro lado também está certo. Você pode escrever algo antes para chamar a atenção, para a pessoa te conectar. Eu sou meio que partidário para poder escrever algo antes, se puder, tá? Porque isso desperta a atenção de quem for receber a tua conexão para algo, puxa, isso me interessa, essa experiência é válida para o meu negócio, ou essa conexão é válida muito para a minha rede. Então, você tem uma possibilidade de poder fazer um despertar ali, quando a pessoa for aceitar ou não a sua conexão, quando ela for ver, tá? Então, eu recomendo o segundo ponto, que é fazer alguma coisa escrita assim, tá? Legal. Paty, a Mariana pergunta aqui pra gente. Vale a pena deixar apenas a última posição ou devo incluir como posição atual em transição de carreira suportada pela LHH? Já deve estar com o processo. Legal. Ótima pergunta, Mariana. Então, vamos lá. Tem 2 perguntas e uma aí, né? Então, primeiro, é importante a gente registrar. Aqui no LinkedIn, diferente do currículo, você pode registrar toda a sua experiência. Então, você pode colocar... Se no currículo a gente deixa as 3 últimas, no LinkedIn você pode colocar todas as outras. O mecanismo que acho que é bem importante a gente saber, que é o mecanismo da redundância. Então, assim, quanto mais ele encontra uma palavra, uma competência repetida, um conhecimento repetido, uma experiência repetida, mais ele entende que a gente é especialista naquele tema. Então, quando a gente tem uma série de registros de experiências, vai somando essas palavras. Então, parece que fica repetitivo, mas para o robô é de leitura fácil e ajuda a gente, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria falar. E a outra coisa, que essa é uma pergunta também que fazem muito para a gente, né? Assim, puxa, eu saí da organização que eu estava e eu estou em transição de carreira agora, né? E aí, eu fecho ou não fecho a minha experiência na última empresa? Porque eu já ouvi falar que ter a experiência aberta pode me ajudar a me recolocar, né? Então, primeiro,
Fechamos, gente. A gente precisa passar uma informação daquilo que de fato está acontecendo, né? Então, se eu não estou mais naquela organização, eu preciso atualizar o meu perfil muito rapidamente. Só que o que ocorre, gente? Quando a gente fecha o campo atual, né, que é onde eu estava trabalhando, a gente perde visibilidade. Um dos campos que são campos de busca para Talent Acquisition, RH, etc., é o campo atual, ou seja, onde você está atualmente, né? Então, fica aqui uma dica, uma orientação, né? Abra um campo atual, né? Não estou trabalhando, abre um campo atual, e ali onde você colocaria o cargo que você ocupava, você vai poder colocar uma série de nomenclaturas de cargos que você pode vir a ocupar, né? Então, por exemplo, vou usar de novo o exemplo do RH aqui, eu posso colocar lá, se eu só atuo como gerente de RH, vou colocar gerente de recursos humanos, eu vou usar, sei lá, Desenvolvimento organizacional, desenvolvimento organizacional, né? Gerente de DO, gestão de pessoas. arte, né? Então, você vai, ali nesse campo do cargo, você pode colocar umas 3 posições distintas, tá? Só que o que vai acontecer? Na linha de baixo, que é a organização que você está no momento, se você não preenche nada, o campo também não fecha, né? Então, algumas dicas para a gente colocar ali. Você pode colocar que você está em transição de carreira hoje somente nesse campo, gente, porque ninguém vai buscar você porque você está em transição de carreira. Então, não se coloca no cargo e não se coloca no headline. Só nesse campo da empresa é que você vai mencionar que você está em transição de carreira. Aí o campo fecha. E aproveita depois do espaço que fica embaixo, que seria o descritivo da sua experiência, para você se vender. O que você está buscando, qual o seu mercado-alvo. Eu tenho um cliente que ele colocou assim, ó, o que trago para a mesa? Né? E aí ele descrevia tudo aquilo da oferta dele, tudo aquilo que ele poderia fazer. Né? Isso é interessante. Que mercados me interessam? Aí ele citava também esse mesmo campo. Tá? Legal. Ô, Hugo, a Cristiane pergunta aqui para a gente, quais os requisitos-chave para ter o perfil classificado como campeão? Como é que é o nome da pessoa? Cristiane. Cristiane, a primeira coisa eu acho que é você não deixar de preencher nada. Tá? Parece meio óbvio isso, mas não é não, tá? A gente vê aí perfis que faltam preencher alguma coisa, tal. Então, primeiro, preencha tudo com tudo que tem informações, né? Isso já é uma possibilidade de teu perfil se tornar campeão, porque está preenchendo todos os itens, tá, necessários. E, acima de tudo, não só por preencher em termos de quantidade, né, óbvio, mas o que você coloca, né, que é a qualidade da informação tal. Então, o perfil campeão não é só por tudo que você preenche, tá? Mas é a forma que você preenche também, né? Então, enriqueça o teu LinkedIn de informações. Não ache que o LinkedIn, porque eu tenho meu currículo lá muito bem estruturado, o LinkedIn está com umas informações mais básicas. Não, isso é um erro clássico, tá? Como a Patrícia mesmo falou, não necessariamente é Ctrl+C, Ctrl+V ali do currículo, tá? Mas olhe este material como a tua grande vitrine, né? É ali que você vai poder se vender, é ali que você vai poder colocar as suas informações, enriqueça de informações importantes. E quando eu faço um link com o currículo, da mesma maneira que você também enriqueceu o teu pensar no currículo, faça o mesmo no LinkedIn, para ter o perfil campeão dos dois lados, tanto em preencher tudo, quanto com qualidade de preenchimento. Legal. E acho que tem um ponto também, né, aqui, como é que a gente pode checar se o nosso perfil está funcionando, né? Como é que ele está em comparação com os meus concorrentes ou pessoas do mesmo segmento, áreas que eu, né? Existe um dado no LinkedIn que ele chama SSI, tá? Que é o Social Selling Index, tá? Eu vou até pedir para o Rafa, aqui do nosso marketing, digitar para vocês aí no chat, como é que vocês encontram, né? Porque é o seu índice de venda. Como é que você tem se posicionado hoje, né? O SSI, gente, ele vai trazer para vocês 4 aspectos, tá? E ele apresenta isso em gráficos, né? Como é que você estabelece a sua marca pessoal, como é que você localiza as pessoas certas, como é que você interage, né? E como é que você cultiva relações. Então, quando você entra no seu SSI, você consegue avaliar como é que você está nessas 4 frentes do LinkedIn, né? Porque lembra lá dos 4 Cs que eu falei, né? Assim, eles passam por aqui. Então, ele vai avaliar o seu comportamento nas últimas 6 semanas e vai te sinalizar
onde é que você tem que atuar com mais ênfase, né? Tá? Então, acho que vale a pena acompanhar sempre, porque ele vai te dando... O LinkedIn, ele te dá dicas, inclusive, do que você tem que fazer para melhorar aquele seu índice. E ele te classifica também, ó, você está aqui, ó, frente a pessoas que têm o mesmo cargo que você está lá com uma pontuação tal, que vai até 100. Ou frente a pessoas do seu mesmo segmento, você está com a pontuação tal, tá? Então, acho que é super importante fazer essa análise. Ele mostra ali os gráficos e você consegue entender como é que você está em cada um desses itens. Tá bom? Legal. Hugo, o Alberto pergunta aqui para a gente sobre o LinkedIn Premium. Além dos perfis que visitaram sua página, qual é a outra vantagem de fazer uma assinatura do LinkedIn Premium? O LinkedIn Premium, ele tem algumas vantagens importantes para você poder saber quem que está olhando, né? O teu perfil e etc. Mas eu queria só chamar a atenção uma coisa. O LinkedIn Premium não é por assinar o LinkedIn Premium que você está ali no top ali para poder ser visto, tá? Eu acho que também tem isso. O LinkedIn traz essa vantagem também para a gente, mas muitas pessoas me perguntam, devo assinar ou não, tá? Eu acho que assim, se você não assinar e tiver esse perfil campeão que nós estamos falando, dessa roupagem toda e etc., você já está saindo na frente, tá? Então, cuidado que assim, eu dependo do premium para poder ter um perfil campeão. Não, eu acho que se você assinar, você tem algumas vantagens sim, como essa de visibilidade, como essa de estar ali nos principais feeds ali com as pessoas que vão te contatar, mas cuidado, eu acho que eu chamaria mais atenção em estruturar muito bem o teu LinkedIn para, independente disso, premium ou não, você tá na frente aí, idade para todo mundo. Legal. O Francisco perguntou aqui para a gente, estando em transição, muitas pessoas recomendam colocar uma posição como consultor. Isso é efetivo? Paty, quer falar com o Hugo? Eu ia pegar um pouco do gancho, que a Patrícia mesmo falou um pouquinho de quando você faz a tua última jornada de trabalho, quando você põe o teu último trabalho, e se você é consultor, ou se você está prestando trabalho para alguma consultoria, ou se você... Vale a pena colocar, porque você tem a possibilidade de trabalhar palavras-chave, tudo aquilo que a Patrícia comentou, é uma oportunidade de você poder estar aparecendo nas buscas, de você também estar se vendendo, então é o momento também de colocar o que você está fazendo, tá? Agora, eu recomendo colocar se de fato é um trabalho que vai trazer um diferencial ou que vai trazer que vai agregar, né, nesse teu perfil, tá? Se for um trabalho... Eu acho que... Pode falar, Paty. Desculpa, Hugo. E acho também que o cuidado que a gente tem que ter quando a gente coloca, concordo com tudo que o Hugo falou também, né? E acho que o cuidado que a gente precisa ter também em relação a colocar o consultor é que mensagem que eu estou passando para o mercado, né? O mercado pode entender que você se recolocou, está lá ocupado, está fazendo outras coisas, então não vai te buscar ali para uma posição, né? Então, se você está atuando ali de uma forma, se é um projeto, se é uma consultoria que você está prestando, você pode, inclusive, sinalizar isso lá no descritivo, né? Que você está atuando no projeto hoje, mas que você continua aberto aí para outras posições, né? Então, só cuidado com isso, porque às vezes você fecha, né, o olhar do outro para te contratar para um efetivo, achando que você já deu continuidade aí na sua carreira. Exato, exato. Tem uma coisa só que eu queria falar, antes da gente... eu não sei o que você ia perguntar, mas rapidinho, que é muito assim, cuidado, gente. O LinkedIn, né, é uma ferramenta para a gente poder ampliar nossas conexões, para a gente poder ser visto, para a gente conversar com as pessoas. Tem gente que usa o LinkedIn somente para buscar posições, né? Aí fala, o LinkedIn não é efetivo, porque eu me aplico a um monte de posições, mas eu não sou chamado para elas, enfim, não funciona, né? Isso é uma verdade, né, gente? Assim, você já observaram o número de aplicações que tem, quando você vai lá se aplicar uma posição, né? Tem inúmeras pessoas ali. Tem pessoas que estão mais aptas à posição, outras menos, né? Então, assim, utilize sim o LinkedIn para descobrir quais são as posições, né? Mas sai depois dali e começa a correr por trás. Quem eu conheço que está nessa empresa, quem eu conheço que conhece o recrutador, como é que eu me apresento para esse recrutador? Usem outros recursos. Só se aplicar a posição no LinkedIn não é efetivo, né? Não vai levar vocês muito longe, né? Então, e outra coisa também, nem todas as posições que existem estão publicadas, né? É importante
que a gente, puxa, qual empresa que eu quero estar? Com quem que eu tenho que conversar lá? Você tem sempre que se apresentar para o RH e para quem é o seu gestor, né? Então, usa o LinkedIn para descobrir quem são essas pessoas e para fazer uma abordagem aí interessante, né? Acho que destacar demais. Eu reforçaria só uma pontazinha, porque isso é tão importante que você está falando, Patrícia. Eu lembro disso. Não adianta, pessoal, ficar só no apply a posição, né? Isso que a Patrícia falou é importantíssimo, porque você precisa criar diferenciais para poder chegar no contato, na vaga ou na pessoa. E cuidado para não ser invasivo, cuidado para não fazer abordagens que não são apropriadas, tá? Mas assim, tente sair dessa zona onde todo mundo faz. Tenta criar condições de conexões, quem que você pode sugerir, quem que você pode ir atrás, para poder ter essa diferenciação, sim, sem ser invasivo, tá? Legal. A gente está chegando nos 10 minutos finais aí. Eu queria que a Paty falasse um pouco para a gente sobre marca pessoal. Dá uma pincelada para a gente, o que é marca pessoal, enfim, como ter uma marca atrativa, já que a gente está falando de LinkedIn. E faz todo... Não, com certeza. Eu acho que tem o marca pessoal, né? Assim, ele envolve tudo aquilo que a gente está conversando aqui, né? Assim, o nosso currículo, o nosso LinkedIn, são meios que a gente utiliza para divulgar a nossa marca, né? Então, são algumas das ferramentas que a gente tem para divulgar a nossa marca. Assim como também a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se apresenta nas outras mídias sociais. Esses são sempre veículos para a gente contar para o outro quem nós somos, né? Eu acho que falar de marca não é falar de marketing pessoal, tá, gente? A marca pessoal é a forma como a gente se diferencia dos demais. É como eu sou reconhecido. Tem uma frase que eu adoro, né, que fala assim, a marca é o que dizem da gente quando a gente não está presente, né? Boa. Vai falar de mim, né? Assim, então, a Patrícia, aquela, né? E aí a gente, o quê? O que falam da gente, né? Isso é o registro da nossa marca, né? Então, quando você olha lá para o logo do Netflix, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Entretenimento, né? A maçãzinha da Apple, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Inovação, né? Quando olham para a gente, qual é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Isso que é o registro da nossa marca pessoal. Tem um processo para a gente construir, desenvolver. Construir, não diria nem construir, porque a marca está aí, né? A gente já tem, já falam da gente, já pensam algo sobre a gente, né? Como é que a gente pode hoje gerenciar a nossa marca pessoal hoje, né? Falar de marca é falar de reputação, é falar da história que a gente vem, acho que imprimindo ao longo da nossa trajetória, nas empresas que a gente passou, na minha relação com as pessoas, né? Na forma como eu me dirijo aos outros, na forma como eu me posiciono nas mídias sociais, tudo isso está falando aí da nossa marca. Vocês já ouviram aquela expressão, walk the talk, né? É isso, assim, é o quanto eu pratico o meu discurso. Isso é cuidar da nossa marca, isso é fazer a gestão da nossa marca hoje, né? Então, gente, assim, a gente estava até conversando isso um pouquinho antes, eu acho que é um capítulo à parte, falar sobre a construção da marca e o gerenciamento aí dessa marca pessoal também, né? Que acho que dá pano para manga essa história toda, né? Dá para a gente fazer um webinar só de marca pessoal, né? Quero aproveitar que a gente está ainda com alguns minutinhos para reforçar alguns pontos que a gente falou tanto do currículo quanto do LinkedIn. São aqueles pontos que a gente não pode deixar de reforçar para que todos tenham aí em mente, né? Então, quando a gente está falando do currículo, a gente tem que garantir que a gente tem um bom resumo de qualificações, com frases curtas e objetivas e com uma visão geral da sua trajetória, né? Lembra que o recrutador ele vai gastar aí 30 segundos num primeiro momento quando ele está olhando o teu currículo. Então, aí tem que ter frases onde falem realmente quem é você. Tem que pensar quais são as palavras-chave que a gente vai colocar no currículo, né? Então, é importante levantar palavras-chave e expressões da sua área de atuação e da sua posição, para que seu currículo passe aí pelo crivo dos ATS ou softwares de recrutamento. No histórico profissional, a gente tem que ir além da descrição de atividades e do escopo do cargo. É importante a gente escrever as realizações, o que você fez e como fez, e quais os resultados que você atingiu. Isso faz toda a diferença. Muito importante a gente cuidar da estética, do vocabulário e das normas da nossa língua portuguesa. E a gente precisa se certificar de que o currículo representa
a gente e que você está pronto para defender esse currículo, né? Então tem que ter muito domínio do que está escrito ali dentro, para quando você tiver uma entrevista, você passar toda aquela experiência que realmente ele traz. Quando a gente fala do LinkedIn, o LinkedIn ele não é a cópia do currículo, né? Ao contrário do que muita gente pensa, finalizei meu currículo, vou lá e vou transcrever aquilo para o LinkedIn. Não. No LinkedIn a gente tem que usar e abusar das palavras-chave no nosso perfil. A gente precisa destacar o headline, colocando os cargos que a gente tem, as áreas ou expressões que remetam aí à nossa experiência, ao nosso conhecimento. A gente tem que preencher o máximo de campos que possam expressar lá a nossa experiência, o nosso conhecimento, e aí isso ajuda, né, a levantar a relevância do nosso perfil e a gente aparecer mais vezes nas pesquisas e nas buscas. E a gente falou do SSI, enfim. Atente aí aos posicionamentos, curtidas e compartilhamento, que eles refletem o que a gente pensa, então é importante a gente postar coisas que possam ser interessantes, que tenham a ver com o nosso posicionamento, com a nossa história, com a nossa carreira, curtir o que realmente a gente acha que tem que curtir e compartilhar aquilo que a gente acha que faz sentido, o que a gente acredita, e cuidado com as polêmicas, porque as polêmicas podem comprometer a nossa imagem, então a gente está numa rede social, no mundo que interage, e se você for muito polêmico, isso já pode começar a dar sinais de quem você é, isso pode ajudar ou atrapalhar a tua experiência. E aí, buscar conexões, compartilhar, né, conhecimentos, enfim, tem que fazer movimento para ser visto. Acho que isso é o mais importante quando a gente está falando do LinkedIn. E aí, marca pessoal, a gente falou rápido, né? Até porque a gente teve muita pergunta, então nosso tempo foi mais curto. E aí, depois, se for um tema de interesse das pessoas, a gente pode fazer um webinar só sobre marca pessoal. Marca pessoal, é importante você ter aquele pitch de 2 minutos que fala da sua apresentação, né? Desenvolva um posicionamento, falando da sua trajetória, de quais são seus diferenciais e o objetivo profissional. É aquilo como a Paty bem disse, né? Quando vão falar de você, o que falam? Né? Como que apresentam a gente e o que a gente tem aí como características que eu vou ser lembrado e que eu quero ser visto, né? Que palavras, imagens e mensagens me representam? Então, pense nisso para você poder fazer o teu posicionamento. E projete a forma como você quer ser visto em suas ações, em seu currículo, em seu perfil online e cuide da sua reputação. A marca, ela está refletida tanto no currículo, quanto no LinkedIn e nos seus comportamentos e postagem. Então, pense que isso é um conjunto de ações que vão revelar quem você é. Bom, a gente está chegando nos minutos finais, e aí eu vou passar a palavra para a Paty, falar das suas últimas contribuições, depois eu passo para o Hugo. Paty. Eu queria agradecer de novo, eu tenho participar desses webs, né, e poder contar um pouco aí da nossa experiência. Tenho aí recebido uma série de solicitações de conexões, tenho me conectado, conversado com algumas pessoas. E, pessoal, vamos cuidar da nossa marca, né? Assim, através do nosso currículo, do nosso LinkedIn. Vamos projetar a forma como, de fato, a gente quer ser reconhecido. E aí, aproveitando o gancho da crise também, como é que eu quero ser visto nessa crise também? A gente falou um pouco disso no último web, né? Então, o que eu tenho também projetado em relação à minha marca, sobre o meu posicionamento e a minha postura diante também de tudo que vem acontecendo, né? Esses são momentos muito legais para a gente também se projetar e mostrar um pouco o que a gente pensa, como a gente age num período como esse também, tá bom? Desejar sucesso a todos e até a próxima. Hugo, minutos. Eu queria agradecer também a participação de todos, obrigado a Mônica, a Patrícia também, parceiraças de trabalho aí. Eu acho que vale a gente olhar o currículo de cada um, olhar o LinkedIn, ver como é que as informações estão, né? Se está adequado ou não. É o momento de a gente planejar, sim, né? E também ficar de olho no mercado, né? Com tudo que está acontecendo também, né? Então, eu queria agradecer, coloco à minha disposição que vocês precisarem e conte conosco aí no que for necessário e precisarem, ok? Boa sorte a todos. Legal. Bom, estamos então chegando ao final da nossa sessão. Quero agradecer mais uma vez a participação da Patrícia e do Hugo, além da participação de todos que enviaram suas dúvidas e contribuíram aí para o nosso encontro. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, que em breve divulgaremos outros encontros. Grande abraço e bom dia para todos. Até mais.